Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Normalmente, para a gente ir até um determinado lugar, a gente precisa saber onde está, né? Então, nessa tarde, fui convidado para falar sobre agir melhor, né? Então, para agir, a gente precisa saber aonde a gente está. E às vezes é um pouco complicado a gente saber onde a gente está, né? Eu me lembro quando eu comecei a usar. Quem usa aquele aplicativo, não vou falar o nome para não fazer propaganda na internet, mas quem usa aquele aplicativo para pegar transporte, né, que não é táxi? Quase todo mundo aqui, né? Ainda mais nessas épocas de transporte complicado na cidade, falta de gasolina daqui a pouco, né? Quando eu comecei a usar esse aplicativo, eu apertava lá e de vez em quando o motorista se perdia, né? E eu percebi que às vezes o GPS do meu celular nem sempre apontava exatamente para onde eu estava, né? Então eu estava num condomínio, numa rua, às vezes ele apontava para a rua de trás. Hoje em dia os GPS melhoraram muito de celular, né? Mas quem já usa assim, uns 2 anos assim, antigamente funcionava dessa maneira, né? E aí eu percebi que nesse aplicativo, e vocês já devem ter percebido isso também, porque são mais inteligentes do que eu, né? Eu percebi que você pode apontar exatamente aonde você está no mapa, né? Então, aí isso facilita muito a vida de quem está dirigindo para vir me buscar, né? Então, para eu ir de um lugar onde estou até o outro lugar, eu preciso saber aonde eu estou, né? Eu preciso de uma referência. E é assim que, por exemplo, o aplicativo calcula distância e até o valor da corrida, né? Ele precisa saber de onde sai para onde vai. E às vezes a gente fica aí na vida, muitos de nós, assim, a gente tem até os objetivos traçados, mas a gente não se preocupa muito aonde a gente está, né? E o que seria esse aonde a gente está do ponto de vista espiritual, né? Onde estaria o nosso GPS espiritual, né? Então, é importante a gente fazer essa reflexão, né, e tentar perceber como é que nós estamos do ponto de vista espiritual. Quando eu falo sobre esse ponto de vista espiritual, eu não estou querendo falar aqui sobre como é que eu estou em termos religiosos, né? Como é que eu estou em termos de companhias espirituais, se eu estou obsidiado, se eu não estou, né? Essas coisas são importantes também. Se eu estou indo muito a uma igreja, muito a um templo, muito a um centro espírita, isso são coisas importantes também. Mas a minha visão sobre o termo espiritual é um pouco mais ampla, né? Significa assim, como é que eu estou, quando eu falo assim, como é que eu estou do ponto de vista espiritual, eu quero dizer assim, como é que eu estou na minha essência, né? Como é que está o significado dessa encarnação para mim de uma maneira real, né? O que eu faço da minha vida e eu percebo que aquilo ali é uma enorme contribuição para essa encarnação, né? Então, isso para mim é, digamos, um estado espiritual, né? Não é só questões ligadas à religiosidade, a frequentar um centro espírita, né, ou perceber a companhia espiritual, né? Mas sim relacionados à essência, à minha essência, né? As coisas íntimas do meu ser mais profundo, e também em relação às coisas vitais que eu vim fazer nesse planetinha azul, né? Então, são questões muito profundas, né? Mas não poderia ser de outra maneira quando a gente está falando de questões espirituais, né? Então, isso são questões espirituais. Como eu vou agir melhor, né, do ponto de vista espiritual? Ou seja, como é que eu posso integrar as coisas que eu faço na minha vida em relação com as coisas
realmente importantes do meu espírito. E como é que eu estou nesse momento? Né? Como é que eu estou vivendo a vida nesse momento? Eu estou vivendo a vida que disseram para eu viver, ou eu estou realmente totalmente direcionado para as coisas mais importantes do meu ser? Aí algumas pessoas podem me perguntar, poxa, mas quais são as coisas mais importantes do meu ser? Aí eu digo, está faltando o GPS, né? O GPS espiritual nosso não está calibrado. Porque se eu não sei como é que está meu estado atual, né? Se eu estou alinhado com o meu propósito de vida, com a minha missão espiritual, porque todos nós temos uma missão, né? Todos nós somos espíritos missionários, levando em consideração que a nossa encarnação é uma missão pessoal, particular, mas é uma missão de aprendizado, de ganho espiritual, né? Então, a gente precisa fazer essa análise, né? Como é que eu estou nesse momento do ponto de vista espiritual? Eu estou no caminho certo? Estou trilhando o caminho certo, né? E nem sempre o caminho certo, para mim, né, vai ser aquele caminho mais fácil, né? Porque, a princípio, a gente acha que o caminho mais fácil é aquele que nos dá menos trabalho, né? Que é onde a gente vai encontrar menos resistência, seja a resistência da sociedade, das pessoas que estão em volta de nós, seja a nossa própria resistência, né? Mas essa trilha espiritual que nós fazemos enquanto encarnados, nem sempre vai ser a mais perto, a mais fácil, né? Ela vai ser a melhor para o crescimento espiritual. Porque em determinado momento dessa trilha, vai ter algumas entradas, né? Algumas pegadinhas, alguns testes, o que nós chamamos no Espiritismo de provas, né? E que são extremamente enriquecedoras para o espírito. E, então, assim, nós estamos percebendo isso, né? Nós estamos percebendo esse momento e esses movimentos da vida para que a gente possa crescer, porque esse é o grande objetivo da vida, é o crescimento, o aprendizado espiritual, né? Então, ou será que quando a gente está nesse caminhar, percebe uma dificuldade grande, a gente deixa de lado e vai fazer outra coisa mais fácil, né? E a gente continua a caminhar, daqui a pouco vê aquele teste, né, mais difícil, a gente deixa de lado e vai fazer o que mais nos convém, ou o que mais convém, enfim, à sociedade, né? Então, é necessário que a gente tenha esse olhar, né, para que a gente se encontre, saiba onde a gente está, né? Eu estou fazendo aquilo que convém aos outros, que convém à sociedade, que convém ao mercado, ou eu estou realmente fazendo aquilo que está diretamente ligado à minha essência, né? E isso é uma resposta bem particular, bem pessoal, bem subjetiva. A gente não pode dizer que duas pessoas que foram criadas juntas, dois irmãos, né, passaram a vida toda juntas, elas vão ter o mesmo propósito de vida. Não, cada um tem uma série de coisas a aprender nessa encarnação e cada um tem o seu caminhar particular, né? O importante, então, para a gente buscar essa ação, né, de melhoria espiritual, que a gente tenha essas percepções, né? Como é que está a minha vida, como é que eu estou agora, como é que eu estou nesse momento. E assim, não vamos nos preocupar demasiadamente, porque essa missão nossa nem sempre é algo grandioso, né? É grandioso para a gente mesmo, né? Mas nem sempre é algo espetacular, né? Ou algo que aos olhos da sociedade pareça grandioso, né? Mas normalmente é algo grandioso para a gente mesmo, né? Então, nós viemos fazer coisas importantes nessa vida, né? E essas coisas estão relacionadas ao nosso trabalho, estão relacionados à nossa família, estão relacionados à nossa convivência na sociedade, estão relacionados aos nossos amigos, estão relacionados também a questões ligadas
as casas religiosas que a gente frequenta, né? A religião que a gente frequenta. Então, essas várias áreas, várias vertentes da nossa vida precisam ser atendidas, né, de uma maneira bem particular, bem voltada para os nossos anseios espirituais. Será que nós estamos atendendo essas demandas, né? Ou será que estamos... Porque às vezes a vida nos leva a ir numa demanda só, ou a ir numa direção só, e esquece das outras áreas, né? Aquela pessoa que é um excelente profissional, se dedica toda a vida à sua profissão. Não que a profissão também não seja um caminhar espiritual, porque é também. Tá? Porque para a gente exercer a nossa profissão, a gente precisa se dedicar a estudar aquela área, a conhecer aquela área, a se relacionar com as pessoas daquela área. Então, isso faz parte da nossa missão espiritual, o crescimento profissional, ou a entrega profissional. Mas não é só isso, né? A gente não pode deixar de olhar as outras partes da nossa vida. Então, é necessário a gente fazer assim, uma espécie de análise onde é que nós estamos, né? E se situar, né? Nas aulas de ULE, aí, algumas aulas que eu dou aqui no La Harmonia, eu faço até uma atividade onde as pessoas dão uma nota, e alguns autores colocam essa nota de 1 a 10, 1 a 5, é claro que é apenas uma atividade, né? Mas assim, para as pessoas refletirem um pouco sobre as diversas áreas da sua vida. Como é que eu estou na área de relacionamento com a família, na área profissional, na área religiosa, na área financeira, né? Na área amorosa, na área de atividade com amigos, né? Então, como é que eu estou em cada área disso aí, né? Claro que a vida não é separada, né? A nossa vida a gente não pode separar tudo, né? Nós somos um ser único integral. Mas às vezes a gente precisa separar só para a gente olhar, né, de uma maneira mais analógica, de uma maneira mais distanciada, e tentar localizar assim, a gente dentro da nossa própria vida, né? Dentro do nosso próprio planejamento reencarnatório. Para que depois a gente possa agir, né? E essa ação, né, eu estava até conversando ontem no Centro Espírita, também um pouco sobre isso, né, sobre a questão do perdão, né, e da misericórdia. E assim, muitas vezes nós podemos perceber as coisas que estão acontecendo, né, digamos assim, que nos afasta do nosso propósito de vida, né? Nós podemos perceber isso mais rápido possível, antes que a gente acabe ficando anestesiado pelas coisas da vida e depois se dá conta muito tarde. Não que seja tarde para recomeçar alguma coisa, mas a gente pode ter perdido muito tempo, né? Então, eu dizendo isso ontem, lá no GPEC da Graça, dizendo assim, olha, às vezes a vida fica o tempo todo nos alertando, né? Fica dando pistas para a gente, né? Por quê? Porque nós temos dentro de nós esse entendimento do que a gente gostaria de fazer nessa encarnação, né? Claro que se a gente está dirigindo um automóvel e bota o som nas alturas, é muito possível que a gente não escute uma buzina de um carro ao lado, alguma coisa assim, né? Um apito de um guarda, né? Da mesma maneira, se a gente está conduzindo a nossa vida cheio de distrações o tempo todo, é muito provável que a gente não dê atenção a esses sinais, né, que a lei divina, que Deus, que a nossa própria essência está nos dizendo, está nos colocando, está nos apertando para a gente seguir um outro rumo, né, na nossa vida. E aí a gente vai protelando, nós não agimos, né, nós não tomamos ação e vamos deixando para depois. Mas só que tem um determinado momento que a vida vai dar uma pausa, né, porque, de uma certa maneira, nós somos compelidos à evolução, né? Nós somos compelidos a evoluir. Então, quando é que a vida dá um break, né? Às vezes esse break vem assim em forma de uma doença, por exemplo, né?
opa, aquela doença ali tem alguma coisa extremamente específica, extremamente poderosa para nos dizer. Né? Por quê? Porque nós estamos deixando de lado coisas importantes na nossa vida. Nós temos um instrumento dentro de nós que fica nos alertando. Dentro de nós, não estou dizendo do ponto de vista orgânico, não, tá? É do ponto de vista espiritual. O Espírito sabe o que tem que fazer, né? Ele fica nos alertando, aquilo ali vai incomodando emocionalmente, né? Às vezes e quase sempre de maneira inconsciente, vai nos incomodando, mesmo de maneira inconsciente, afeta alguns órgãos perispirituais, né? Que é o corpo espiritual, né, nosso, que nós temos, o perispírito, vai afetando aquele corpo, vai condensando energias pesadas em alguns campos do corpo perispiritual, e isso reflete no corpo físico, e aí vem a doença. A doença, muitas vezes, é um grande alerta dizendo que alguma coisa não vai bem, né? E às vezes a gente não dá também essa importância. A gente acha que a doença é só do corpo físico, né? Qualquer doença, mesmo que eu saia daqui, tropece naquele degrau e quebre o meu pé, né? Como diriam os antigos, lá ele, né? Bate 3 vezes na madeira, né? Mas mesmo que isso aconteça, né? Essa doença, né, que eu vou ter, pé quebrado, digamos assim, né, esse problema físico que eu vou ter, não é um problema do corpo, né? É um problema do espírito. Porque quem vai sentir a dor sou eu, é o espírito, né? Quem vai deixar de andar direito sou eu, o espírito. Quem pode ter problemas para realizar coisas importantes em função da paralisia de um pé, né, ou de um problema de pé, será o espírito, né? Então, todo o problema do corpo é um problema do espírito, né? É a mesma coisa que a gente disser assim, não, meu carro quebrou ali na paralela. Ah, então o problema não é meu, é do carro. É ele que se resolva. Não é assim, né? O problema sou eu, né? Um carro quebrado vai afetar a minha vida. Um pé quebrado vai afetar a vida do espírito, né? Então, a gente deve trazer isso sempre para o lado espiritual, tá? Agora, se a gente começar a perceber os sinais que a vida nos dá, a gente não deixa acumular, né? Ou não deixa acumular a maioria dessas questões, né? E é como se a vida ficasse nos dando alguns empurrões para dizer aonde a gente deve ir, qual caminho a gente deve seguir, né? Aquele que não percebe os empurrões vai chegar num determinado momento dessa viagem roxo, né, machucado. Aquele que vai percebendo os empurrões, né, vai direcionando a sua vida de uma maneira melhor, né? Então, assim, como é que seriam esses empurrões, essas coisas? São os pequenos atos que a gente vai tendo. Uma discussão com um colega ali, um problema em casa, uma questão mal resolvida no trabalho, um problema financeiro, alguma coisa, uma palestra que eu assisti no centro espírita, aí, aquilo ali, ou eu gostei demais, ou eu não gostei de jeito nenhum, né? Porque quando a gente gosta demais, é bom, né? Aquilo ali faz sentido para a minha vida. Ou quando eu odiei aquilo ali também, aquilo pode fazer sentido também, né? Porque mexeu em alguma coisa sua, né? Então, quando a gente começa a se perceber, né, a gente está, nesse caso, calibrando o nosso GPS espiritual, né? A gente está se posicionando em relação à vida, né? Posicionando em relação às coisas, né? Um outro ponto importante é a gente estar antenado com a espiritualidade, buscando sempre tentar perceber, intuir o que a espiritualidade está querendo nos dizer, né? O uso da mediunidade, né? Então, a mediunidade não é um instrumento que a gente deva usar apenas no centro espírita, numa reunião de desobsessão, numa coisa assim, não. A mediunidade é uma característica do espírito. Seja ele um espírito espírita, né? Ou de qualquer outra religião. A mediunidade é uma característica humana, né? Uma característica do espírito. Então,
a gente perceber essas questões ligadas à nossa vida, né, espiritual, e, sobretudo, intuído pelos espíritos, isso é algo importante, né? Para que a gente possa realmente direcionar. É claro que sem dar assim, uma devida importância demasiada a uma mensagem de um espírito, né? Eu já conheci algumas pessoas que só saíam de casa depois que o mentor dissesse o que ele devia fazer, né? Isso não é mentor, isso é obsessor, né, gente? Porque os mentores não vão fazer isso, né? Eles vão dar umas catucadas na gente, né? Uns empurrãozinhos, mas não vai ficar dando a receita de bolo, porque senão a gente não tem o mérito, né? O mérito é nosso. Então, a gente precisa entender que a gente está aqui nesse plano material, mas que o objetivo é o desenvolvimento espiritual, né? A matéria é um instrumento para esse desenvolvimento espiritual. E agir melhor, a gente precisa ter esses componentes para a gente se situar onde é que a gente está, né? Um outro componente importante que a gente deve ter é buscar a resiliência. A gente, às vezes, como a gente está sempre num determinado caminho, né, o ser humano é muito resistente a mudanças, né? A gente tem uma resistência enorme a mudanças, né? Só que o que a gente percebe hoje em dia é que a única certeza que hoje em dia a gente tem é que as coisas vão mudar, né? Hoje em dia, cada vez mais as coisas vão mudar. E numa velocidade muito maior. Eu estou falando isso de emprego, eu estou falando isso de trabalho, eu estou falando isso de relacionamento, eu estou falando isso de um monte de coisa. Nossa visão em relação à vida, né? Então, a gente precisa trabalhar a resiliência e a flexibilidade, né? A gente precisa ter padrões mais flexíveis de enxergar a vida. Senão a gente acaba quebrando, né? Como é que a gente percebe que uma folha está morta, né? Você pegar uma folha que cai de uma árvore, né, e apertar ela na mão, e se você depois abrir a mão e ela estiver em migalhas, aquela folha está morta, né? Ela não tem mais a resiliência e a flexibilidade. Agora, se você pegar uma folha que está recém-caída, tudo bem, ela já pode morrer, porque ela foi arrancada da árvore, mas você abrir a sua mão, ela voltar ao estado original, ela é uma folha que ainda está flexível, né? É uma folha que está resiliente. Então, a resiliência é um termo que a gente pegou emprestado da física, né, que diz que alguns elementos, né, alguns objetos, enfim, depois de ser submetidos a um estado maior de pressão ou de temperatura, ele tem a capacidade de voltar ao seu estado original, né? Isso é uma característica de alguns materiais, né? Então, mas é interessante a gente buscar ser resiliente, porque essas dificuldades vão passar pela nossa vida, né? Até mesmo para o nosso aprendizado, né? Então, a pessoa resiliente, ela passa por uma dificuldade, passa por um sofrimento, né? Depois volta a um estado normal e, sobretudo, aprende com aquilo que ela passou, né? Porque não adianta nada a gente passar por um evento ruim e a gente não aprender, né? Porque se a gente passar por um evento negativo e a gente aprender sobre aquele evento, aquele tipo de evento dificilmente voltará a ocorrer. Porque o único motivo de acontecer é o nosso aprendizado. A gente precisa aprender alguma coisa com aquele evento ali. Se a gente está vivendo aquilo ali e não aprendeu, né? Ou seja, a gente não fez a leitura correta, a gente não buscou trazer para o lado pessoal, né? A gente não buscou fazer reflexão sobre aquilo que está acontecendo comigo, a gente acaba não aprendendo, né? E normalmente nós temos muito esse costume, né, de colocar nos outros a responsabilidade sobre as coisas que estão acontecendo conosco. Eu briguei com fulano, mas a culpa é dele, né? Ele é que me tirou do sério, né? Não fui eu que fiz nada, ele é que me tirou do sério.
A culpa é de fulano, a culpa é do prefeito, a culpa é do governador, a culpa é do presidente, a culpa é de todo mundo, mas a gente não assume a responsabilidade. Claro que a ideia não é trazer culpa para a gente, né? Mas é responsabilidade sobre a nossa vida, né? Os processos que nós passamos é de nossa responsabilidade. E também não é assim, a gente abaixar a cabeça e achar que está tudo ok, né? E também não adianta a gente empinar o nariz e achar que não é da nossa conta. Não, é. Aquilo que mexe com a gente é da nossa conta, né? E a gente deve estar bem atento a essas situações. Essas situações são os elementos, né, as dicas que a vida vem nos dando para a gente entrar num eixo, né? Para que a gente possa seguir essa trilha espiritual que nós mesmos traçamos, né? Nós não caímos assim à toa, que pum, de repente eu estava lá no plano espiritual, escorreguei e caí no século XXI, século XX, século XXI e tal. Não. Eu costumo dizer que reencarnar dá um trabalho danado. E é um grande projeto de vida, né? Porque envolve todo o seu aprendizado que você vai ter nessa encarnação, envolve uma série de outras pessoas que vão reencarnar junto com você, né? E também envolve espíritos que ficam no plano espiritual te apoiando, né, para que você tenha êxito naquela encarnação. É óbvio que aquelas pessoas que encarnam com você, elas não estão apenas com o propósito de te ajudar, né? Elas estão, cada um tem o seu propósito de vida. Mas há uma combinação, né, de propósitos para que o êxito da sua encarnação seja o êxito também da encarnação daquelas pessoas que estão ao seu redor, né? Parentes, amigos, família, pessoas que trabalham com você, tá? Pessoas do centro espírita, enfim, da casa religiosa. Mas eu não frequento muito religião. Deveria, né? Qualquer uma religião, a gente deveria. Não só frequentar, né? A gente deveria participar, entender, debater, conversar. Porque isso faz uma parte. Eu diria assim, seria como se a gente subisse num topo de uma montanha para a gente saber como é que está a nossa vida, né? Não para a gente seguir as religiões cegamente, porque isso a gente não precisa mais, né? Mas estar numa casa religiosa, né, a gente deve buscar fazer esse movimento espiritual, né, de olhar para a nossa vida e verificar como é que ela está, né, sem se sentir culpado, né, mas também sem achar que apenas uma bênção, uma água frutificada, uma água benta, né, vai servir para resolver os nossos problemas. Não vai, né? Tanto é que quando as pessoas vêm até o centro espírita, claro, todos recebem ajuda, acolhimento, né? Mas também recebem orientações de trilhar o seu próprio caminho dentro do conhecimento espírita, né? E trazer o conhecimento espírita também para dentro da sua vida, né? Para tentar se perceber como espírito. Aliás, esse talvez seja o grande papel do espiritismo, né? A gente tentar se perceber como espírito. E aí facilitaria tudo. A gente se entendendo como espírito, a gente teria esse agir melhor, né? Porque o agir melhor não é o agir melhor do ponto de vista material, né? O agir melhor do ponto de vista dos meus ganhos espirituais. E qual é o ganho espiritual nosso, né? Cada um tem o seu, né? Cada um pode saber, eu não vou dizer que cada um sabe conscientemente, né? Mas cada um pode vir a saber o que está fazendo aqui nesse planetinha azul. Por que a gente fez esse projeto todo de reencarnação, né? Qual é a grande razão nessa vida? Muitas vezes a gente tem preguiça de fazer essa pergunta porque acha que as respostas são mirabolantes. Não, mas às vezes são coisas até que a gente já está fazendo, né? E normalmente já estamos fazendo. Mas tem uma ou outra coisa que a gente acabou deixando de lado, né? Ou por comodismo, ou pela força da sociedade, pela força das coisas, né?
pela força do nosso próprio instrumento que nós utilizamos nas encarnações, né? Que é o ego, né? Que a gente usa, e às vezes a gente dá mais importância a ele do que a outra coisa, e aí nós nos colocamos numa posição egocêntrica, né? Egoísta, e que isso faz mal, né? Para a gente mesmo, né? Porque quando a gente dá muita importância a esse instrumento, que é importante, mas não é o mais importante, né? A gente esquece das coisas essenciais da vida, né? Então, é necessário a gente agir melhor de acordo com as nossas questões existenciais mais profundas. E aí vamos agir melhor, né? Vamos tomar decisões melhores, mais coerentes, mais assertivas. Às vezes eu falo assim, vamos buscar tomar posição assertiva. Algumas pessoas falam, sim, só que eu sou muito bom, eu acerto tudo que eu falo, mas espera aí, começou errando, né? Porque esse acerto é com C, e o assertivo que eu estou falando é com 2 S's. Uma posição assertiva em relação à vida, não é você estar apenas coerente, né? Mas é você ter uma atitude coerente, né? Ou seja, estar de acordo com um alinhamento pessoal seu, né? Defendendo o seu propósito, o seu objetivo, mas respeitando o outro, né? Respeitando o outro, mas sem deixar de se posicionar perante a vida, mas respeitando o próximo e o objetivo também do próximo, mas respeitando a si mesmo. É um vai e vem, né? Uma pessoa assertiva, ela se preocupa consigo e com o outro, consigo e com o outro, né? Eu já vi algumas pessoas dizendo, eu sou muito assertiva, aí dá cada bronca, deixa as pessoas humilhadas, deixa as pessoas lá embaixo, né? Então essa pessoa, ela não é assertiva, ela é agressiva, né? A pessoa assertiva, ela se posiciona perante a vida ou perante alguém, né? Mas sem deixar que os direitos do outro sejam minorizados, né? Eu gosto muito da definição de Jesus, né? Sobre como se comportar, como é o melhor agir. Ele dizia assim, olha, faça ao outro tudo o que você gostaria que o outro lhe fizesse. Isso aí é fantástica essa definição, né? Faça ao outro tudo que o outro gostaria, né, que lhe fizesse. Ou seja, se você se colocasse no lugar do seu irmão, como é que você gostaria de ser tratado, né? Aquela fala mais ríspida, será que você gostaria, né? Mesmo que o outro estivesse certo, né? Aquele desdém, aquela ironia, será que você gostaria? Mesmo que o outro estivesse certo. Então, essa frase, né, de Jesus, e não só ela, né, todo o exemplo de Jesus, todo o movimento dele, né, na nossa vida, e que já está presente na nossa vida há mais de 2000 anos, deve ser olhado, né, deve ser estudado, né, para o nosso melhor agir. Muitas vezes a gente se prende com o sofrimento de Jesus, né? Também estava falando ontem, assim, dizendo que, olha, o maior sofrimento de Jesus não foi ele desencarnar da maneira que ele desencarnou, né? Crucificado. O maior sofrimento dele foi ele reencarnar aqui, ele ter reencarnado. Porque é um trabalho enorme, né? Deve ser extremamente exaustivo um ser da magnitude espiritual de Jesus reencarnar nesse planetinha aqui, né? É muito difícil, né? Então esse foi o grande exemplo de Jesus, foi ter reencarnado aqui com a gente, né? E a gente deveria aproveitar os exemplos dele, né? As mensagens que ele nos deixou e trazer isso para os dias de hoje. Estamos cada vez mais precisando disso, até mesmo porque precisamos evoluir, né? A sociedade está evoluindo, precisamos evoluir com uma velocidade maior, a vida está pedindo isso para a gente, né? Deixar de ser preguiçoso do ponto de vista espiritual,
né? Porque às vezes a gente só vem no centro espírita quando, como diria os outros, assim, o bicho pega, né? Eu posso falar até que horas da madrugada? Tenho mais 2 minutos. Mas às vezes a gente só vem para o centro espírita quando o bicho está pegando, né? A gente já passou pelo médico, pela cura de não sei o quê, pelo não sei o que lá, pelas folhas, pelo massagista, pelo fisioterapia e tal. Opa, eu vou no centro espírita, né? Tanto é que é assim que um dia desse eu estava saindo do meu condomínio, e aí um vizinho novo, né? Não sabia que eu era espírita, eu estava saindo assim, ele falou, só que você vai aonde? Aí eu falei, eu vou para o centro espírita. Aí ele olhou assim, meio assustado assim para mim e falou, você está sentindo alguma coisa? Alguma... Porque ele não. Aí eu entendi que ele ia ao centro espírita quando ele estava se sentindo mal, né? Aí eu falei, não, eu estou bem, eu vou fazer uma palestra. Quer ir comigo? Ele, não quero não. Como ele estava bem, ele não queria, né? Se ele estivesse mal, ele, eu vou com você, né? Ele estava bem, né? Mas assim, vamos aproveitar, né? Se a gente está aqui bem ou se a gente não está aqui muito bem, mas vamos aproveitar porque esses momentos são momentos importantes para a gente ter esse olhar espiritual sobre a vida, né? E, mais uma vez, lembrando, a gente não precisa passar por um grande sofrimento, por um grande cataclisma, por um grande acontecimento, ou às vezes por um grande acontecimento bom também, para a gente olhar para as coisas que nos afetam de verdade, para as coisas importantes que a gente deveria dar atenção, né? Isso a gente pode estar alerta o tempo todo, né? Para que a gente possa ir se posicionando em relação ao nosso crescimento espiritual, né? E aí eu desejo a todos vocês que tenham assim essa transformação, todos nós estamos tendo essa transformação, né? De sair das coisas menos importantes e ir para as coisas mais importantes da vida, que são as coisas essenciais que nós viemos fazer aqui e que tem a ver muito com as mensagens de Jesus, né? De transformação, de desapego, de olhar para o outro, de altruísmo, né? Essas coisas são extremamente importantes e necessárias para a evolução espiritual. Muito obrigado a todos, tenham um ótimo final de semana, muita paz, muita harmonia.